Fala galera, beleza? Vocês se lembram do Nintendinho? Com certeza. Nintendinho, lançado na década de 80 pela Nintendo, o meu também é amarelado, mas já deu pra entender. Hoje nós vamos falar dos clones mais famosos desse videogame aqui no Brasil. Começando pelo pioneiro, né? Eu não sei se vocês sabem, mas na década de 80 o Brasil tinha uma política de mercado que não permitia produtos importados aqui no Brasil, alguns tipos de produto. Era muita burocracia para poder ficar dentro da lei e trazer os produtos importados aqui para o Brasil. Então a demanda crescente aqui pelos videogames, o pessoal já estava cansado do Atari. A Sega fez uma parceria com a Tectoy para poder produzir o Master System aqui no Brasil. Então a Sega estava dominando o mercado e os jogos do Nintendinho ficando para trás, porque a Nintendo não fabricava videogames aqui no Brasil, não vendia aqui oficialmente. E daí começaram a surgir os clones do Nintendinho. O mais famoso e pioneiro é o Dynavision. Não sei se dá para vocês verem direitinho aqui. Esse é o Dynavision 3, o modelo 3, que aceitava dois tipos de cartucho. Deve ter uns dois consoles desse aqui, Dynavision 3. E a Dynacon começou a produzir esse videogame no final da década de 80, início de 90, como um clone do Nintendinho, e ajudou a popularizar bastante os jogos do Nintendinho aqui no Brasil. E teve também o Phantom System, que na verdade aconteceu o seguinte: a Gradiente queria produzir aqui os jogos do Atari 7800. Mas o que acontece? A Gradiente queria produzir os jogos, clonar o Atari aqui no Brasil. O Atari estava praticamente morrendo. E aí veio aquela questão, né? A fábrica da Gradiente estava toda preparada para produzir já o videogame. Tanto para fazer as carcaças plásticas, as formas, né, os moldes do plástico, tudo certinho. E mudaram em cima da hora para produzir o clone do Nintendinho. Por isso o clone oficial, talvez mais tosco que a gente tem aí, é o Phantom System, que é muito famoso, um bom videogame, bem famoso, mas que pouca gente não sabe o porquê dele ter a aparência do Atari. A aparência dele é o seguinte: o pessoal resolveu fazer uma modificação de última hora nos moldes lá de plástico e trocar apenas o circuito. Então fizeram uma placa que cabia no molde do Atari, que eles estavam tentando clonar, e deu isso aí. Um Phantom System, que é um Nintendinho com a cara do Atari, infelizmente. E esse videogame ficou muito famoso, ficou tão famoso que até no seriado do Mundo da Lua eles não podiam até nem falar o nome do videogame, nem o nome dos jogos. E o Lucas Silva lá tinha um Phantom System que foi pintado de vermelho, e tinha um jogo chamado Blixto no seriado, que na verdade era um clone do Mario 3, do Super Mario Bros 3. E esse talvez tenha sido o maior sucesso. E os três maiores, né, o Dynavision, o Phantom System e também o Turbo Game, que a CCE fabricava aqui no Brasil, que é esse aqui. Esse é o mais estranho, que tem um controle no formato invertido, formato de Mega Drive invertido. Então a Dynacon, né, na verdade fabricava o Dynavision 3, que eu mostrei para vocês agora há pouco, o Dynavision 4, que é a mesma coisa, só que em outro formato. Esse aqui eu tive todos eles eu tive na minha adolescência. E até hoje você vai encontrar alguma coisa tipo isso aqui, que é quase a mesma coisa do Dynavision. E o mais engraçado, eles economizam tanto que tiraram os conectores da frente e colocaram do lado, porque a plaquinha desse console é tão pequena que eles acharam inviável colocar os controles aqui na frente e colocaram para cá, pro lado. E dessas curiosidades, né? Todos eles funcionavam os mesmos jogos. Alguns modelos funcionavam, tipo todos os Dynavision, quase todos, né? Os antigos funcionam dois cartuchos, né? Os mais novos passaram a adotar o cartucho de 60 pinos do Super Famicom, que é o Nintendo japonês. E o Phantom System era dos poucos modelos que
que funcionavam apenas no cartucho de 72 pinos, padrão americano, original do Nintendo, original. E a curiosidade, todos eles tinham a sua cópia da Light Phaser, que é a arma do Nintendo, aquela que a gente atirava nos patos. Todos eles tinham essas versões, inclusive vinha até com os jogos do Duck Hunt, né, para atirar nos patos, e aquele dos gangsters lá, eu não lembro o nome, eu não jogava muito esses jogos. Mas é uma coisa curiosa, um videogame que só foi ser fabricado por Nintendinho, aqui no Brasil só foi ser vendido oficialmente em 94 e saiu junto com o Super Nintendo, porque a Gradiente fez uma parceria com a própria Nintendo para fazer uma empresa chamada Playtronic. Até a Estrela, acho que é a fabricante de brinquedos, estava no meio, mas depois saiu. Mas aí a Playtronic trouxe para o Brasil o Nintendinho e o Super Nintendo ao mesmo tempo. Quer dizer, se você fosse escolher qual videogame comprar, você compraria o Super Nintendo ou o Nintendinho, na mesma época. É claro que você já tinha jogado todos os jogos do Nintendinho nos clones daqui da época, né? E saía toda hora cópia pirata dos jogos, pirata assim, entre aspas, porque eles eram vendidos nas lojas oficiais, mas não era um jogo original do Nintendinho, era uma fabricante desses clones que faziam o jogo, o cartucho. E fica aí das curiosidades aqui do Brasil, no caso, porque no resto do mundo é o Nintendinho Super Famicom mesmo, mas daqui do Brasil. E para completar, tem um clone que é talvez o mais novo e talvez o mais famoso do Nintendinho e que enganava os pais. Eu lembro muito bem que muita criançada na minha rua aqui achou que ganhou um PlayStation e quando abria a tampa do CD tinha isso. E isso era chamado de Polystation. E até hoje tem modelo com PlayStation 2, PlayStation 3, todos eles com a entrada de cartucho de 60 pinos, padrão japonês do Nintendinho. Tenho certeza que muita gente jogou nisso aí. Eu já tive alguns consoles disso aí, joguei todos fora, porque na verdade é uma porcaria. Acabamento e funcional, depois de algum tempo simplesmente para de funcionar. Vinha com trocentos jogos na memória, que na verdade era 10 jogos que começavam a repetir, hackeados e coisas modificadas. E tá aí o Polystation. Tiveram outros clones, até como o Genicom, que ele já vinha com o Game Genie embutido. Eles não fez tanto sucesso aqui no Brasil porque ele era mais vendido fora, por incrível que pareça. Ele tinha clone do Nintendinho sendo vendido fora. E cada um de uma origem mais bizarra. E falando em bizarrice, por exemplo, o controle desse maninho aqui, Turbo Game, que era o controle do Mega Drive virado de cabeça para baixo. Muita gente até segurava o trem errado, segurava o controle errado. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. É um vídeo curtinho assim, mas é um vídeo mais informativo aí, de curiosidade pra galera. Estou planejando alguns outros vídeos maiores aí, bem mais elaborados aí pra frente do canal aí, mas são coisas que dá trabalho. E aí eu vou intercalando aí com um vídeo bem trabalhado e longo com esses vídeos curtos que são mais tranquilos de fazer no meu tempo livre aqui, que eu tô com... Às vezes eu tenho que ter um bom tempo livre para fazer. Mesmo vídeo curto, às vezes eu gasto um dia todo para fazer, como esse. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí embaixo, dê o like e compartilhe aí com os amigos e qualquer coisa fica à vontade aí para comentar. Então até o próximo. Era dos poucos modelos que funcionavam apenas no cartucho de 72 pinos, padrão americano, original do Nintendo, original. E a curiosidade, todos eles tinham a sua cópia da Light Phaser, que é a arma do Nintendo, aquela que a gente atirava nos patos. Todos eles tinham essas versões, inclusive vinha até com os jogos do
Duck Hunt, né? Pra atirar nos patos, e aquele dos gangsters lá, eu não lembro o nome, eu não jogava muito esses jogos. Mas é uma coisa curiosa, um videogame que só foi ser fabricado, o Nintendinho, aqui no Brasil só foi ser vendido oficialmente em 94 e saiu junto com o Super Nintendo, porque a Gradiente fez uma parceria com a própria Nintendo para fazer uma empresa chamada Playtronic. Até a Estrela, acho que a fabricante de brinquedos, estava no meio, mas depois saiu. Mas aí a Playtronic trouxe para o Brasil o Nintendinho e o Super Nintendo ao mesmo tempo. Quer dizer, se você fosse escolher qual videogame comprar, você compraria o Super Nintendo ou o Nintendinho, na mesma época. É claro que você já tinha jogado todos os jogos do Nintendinho nos clones daqui da época, né? E saía toda hora cópia pirata dos jogos, pirata assim, entre aspas, porque eles eram vendidos nas lojas oficiais, mas não era um jogo original do Nintendinho, era uma fabricante desses clones que faziam o jogo, o cartucho. E fica aí das curiosidades aqui do Brasil, no caso, porque no resto do mundo é o Nintendinho Super Famicom mesmo, mas aqui do Brasil. E para completar, tem um clone que é talvez o mais novo e talvez o mais famoso do Nintendinho e que enganava os pais. Eu lembro muito bem que muita criançada na minha rua aqui achou que ganhou um PlayStation e quando abria a tampa do CD tinha isso. E isso era chamado de Polystation. E até hoje tem modelo com PlayStation 2, PlayStation 3, todos eles com entrada de cartucho de 60 pinos, padrão japonês do Nintendinho. Tenho certeza que muita gente jogou nisso aí. Eu já tive alguns consoles disso aí, joguei todos fora, porque na verdade é uma porcaria. Acabamento e funcional, depois de algum tempo simplesmente para de funcionar. Vinha com trocentos jogos na memória, que na verdade era 10 jogos que começavam a repetir, hackeados e coisas modificadas. E tá aí o Polystation. Tiveram outros clones, até como o Genicom, que ele já vinha com o Game Genie embutido. Eles não fez tanto sucesso aqui no Brasil porque ele era mais vendido fora, por incrível que pareça. Ele tinha clone do Nintendinho sendo vendido fora. E cada um de uma origem mais bizarra. E falando em bizarrice, por exemplo, o controle desse maninho aqui, Turbo Game, que era o controle do Mega Drive virado de cabeça para baixo. Muita gente até segurava o trem errado, segurava o controle errado. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. É um vídeo curtinho assim, mas é um vídeo mais informativo aí, de curiosidade pra galera. Estou planejando alguns outros vídeos maiores aí, bem mais elaborados aí pra cartucho. Devo ter uns 2 consoles desse aqui, da Vision 3. E a Dynacon começou a produzir esse videogame no final da década de 80, início de 90, como um clone do Nintendinho, e ajudou a popularizar bastante os jogos do Nintendinho aqui no Brasil. E teve também o Phantom System, que na verdade aconteceu o seguinte: a Gradiente queria produzir aqui os jogos do Atari 7800. Mas o que acontece? A Gradiente queria produzir os jogos, clonar o Atari aqui no Brasil. O Atari estava praticamente morrendo. E aí veio aquela questão, né? A fábrica da Gradiente estava toda preparada para produzir já o videogame. Tanto para fazer as carcaças plásticas, as formas, né, os moldes do plástico, tudo certinho. E mudaram em cima da hora para produzir o clone do Nintendinho. Por isso o clone oficial, talvez mais tosco que a gente tem aí, é o Phantom System, que é muito famoso, um bom videogame, bem famoso, mas que pouca gente não sabe o porquê dele ter a aparência do Atari. A aparência dele é o seguinte: o pessoal resolveu fazer uma modificação de última hora nos moldes lá, de plástico, e trocar apenas o circuito. Então fizeram uma placa que cabia no molde do Atari, que eles estavam tentando clonar, e deu isso aí. Um Phantom System, que é um Nintendinho com a cara do Atari, infelizmente. E esse videogame ficou muito famoso, ficou tão famoso que até no seriado do Mundo da Lua, eles não podiam até nem falar o nome do videogame, nem o nome dos jogos, e o Lucas... Fala galera,
beleza? Vocês se lembram do Nintendinho? Com certeza. Nintendinho, lançado na década de 80 pela Nintendo, o meu também é amarelado, mas já deu para entender. Hoje nós vamos falar dos clones mais famosos desse videogame aqui no Brasil. Começando pelo pioneiro, né? Eu não sei se vocês sabem, mas na década de 80 o Brasil tinha uma política de mercado que não permitia produtos importados aqui no Brasil, alguns tipos de produto. Era muita burocracia para poder ficar dentro da lei e trazer os produtos importados aqui para o Brasil. Então a demanda crescente aqui pelos videogames, o pessoal já estava cansado do Atari. A Sega fez uma parceria com a Tectoy para poder produzir o Master System aqui no Brasil. Então a Sega estava dominando o mercado e os jogos do Nintendinho ficando para trás, porque a Nintendo não fabricava videogames aqui no Brasil, não vendia aqui oficialmente. E daí começaram a surgir os clones do Nintendinho. O mais famoso e pioneiro é o Dynavision. Não sei se dá para vocês verem direitinho aqui. Esse é o Dynavision 3, o modelo 3, que aceitava dois tipos de silver. Lá tinha um Phantom System que foi pintado de vermelho e tinha um jogo chamado Blixto, no seriado, que na verdade era um clone do Mario 3, do Super Mario Bros 3. E esse talvez tenha sido o maior sucesso. E os três maiores, né, o Dynavision, o Phantom System e também o Turbo Game, que é a CCE fabricava aqui no Brasil, que é esse aqui. Esse é o mais estranho, que tem um controle no formato invertido, formato de Mega Drive invertido. Então a Dynacon, né, na verdade fabricava o Dynavision 3, que eu mostrei para vocês agora há pouco, o Dynavision 4, que é a mesma coisa, só que em outro formato. Esse aqui eu tive todos eles eu tive na minha adolescência. E até hoje você vai encontrar alguma coisa tipo isso aqui, que é quase a mesma coisa do Dynavision. E o mais engraçado, eles economizam tanto que tiraram os conectores da frente e colocaram do lado, porque a plaquinha desse console é tão pequena que eles acharam inviável colocar os controles aqui na frente e colocaram para cá, pro lado. E dessas curiosidades, né? Todos eles funcionavam os mesmos jogos. Alguns modelos funcionavam, tipo todos os Dynavision, quase todos, né? Os antigos funcionam dois cartuchos, né? Os mais novos passaram a adotar o cartucho de 60 pinos do Super Famicom, que é o Nintendo japonês. E o Phantom System